Você já parou para pensar no que acontece no silêncio da sua alma logo após uma confissão sincera? Aquela sensação sutil de alívio misturada a uma inquietude profunda, como se uma semente invisível tivesse sido plantada bem no fundo do seu ser. Muitos saem do confessionário com o coração ainda pesado, o dia seguinte parecendo igual ou até mais turvo. Mas e se eu te disser que esses 7 dias seguintes são um tempo sagrado, um jardim espiritual onde Deus age em segredo? Não é mágica, é graça viva, uma transformação que pede nossa colaboração amorosa para florescer. Santa Teresa de Jesus, essa mestra sublime da vida interior, que tudo registrou em suas obras para guiar almas como a nossa, nos revela que a jornada espiritual não se resume a instantes de euforia passageira. No livro da vida, ela narra suas próprias etapas de conversão. Não um salto único, mas um caminhar paciente, dia após dia, com fidelidade à graça que o Senhor derrama. Ela experimentou isso na carne, em lutas místicas e ascéticas, e nos oferece agora um mapa precioso para esses 7 dias pós-confissão. Porque a absolução não é o fim da estrada, meu irmão, é a porta escancarada para um novo começo. Cruzamos com coragem, mas do outro lado nos espera um terreno a ser cultivado com vigilância, gratidão e oração constante. Imagine sua última confissão não como rotina vazia, mas como um retorno filial ao Pai, carregando o peso dos pecados com humildade verdadeira. Ali, a misericórdia divina, mais real que qualquer emoção humana, penetrou sua alma, restaurando o que o mal havia ferido. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1468, nos ensina com clareza admirável. Este sacramento nos reconcilia com Deus, reconduz a graça se ela fora perdida, traz paz e serenidade à consciência, junto com um consolo espiritual profundo. Essa paz pode surgir como um vendaval de luz ou como um sussurro suave, um retorno quieto das coisas ao seu lugar ordenado por Deus. A diferença entre quem sai renovado e quem se sente igual não está no sacramento, sempre poderoso e igual para todos, mas no que fazemos com essa graça recebida. Há confissões apressadas, como um papel preenchido sem alma, e há as que brotam como lágrimas longamente contidas, finalmente libertas. Qual foi a sua? Seu coração já responde. Quando nos aproximamos da reconciliação, com verdade e miséria reconhecida, inicia-se uma realidade ontológica. A graça não é sentimento fugaz, é mudança profunda no íntimo da alma. Santa Teresa nos convida a reconhecer 5 realidades espirituais nesses 7 dias, não como ideias frias, mas como tesouros a guardar com carinho. Preste atenção, pois isso fala de você, do que Deus tece agora em sua alma, neste instante de escuta devota. E para enriquecer essa jornada, pense na elevação da Eucaristia nesses dias. Ao elevar-se o pão e o vinho transubstanciados, sinta a graça da confissão se multiplicando como maná, elevando sua alma em união mais íntima com o coração de Jesus, que perdoa e nutre eternamente. Custodie isso com amor, e esses 7 dias se tornarão o alvorecer de uma metamorfose interior, mais bela que qualquer sonho. Você já parou para pensar no que realmente acontece no fundo da alma nesses primeiros dias após uma confissão bem feita? Uma paz que não grita, mas transforma tudo por dentro, como se o Espírito Santo estivesse rearrumando as coisas com delicadeza infinita. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria profunda, nos ensina que não devemos julgar a presença de Deus só pela força das emoções. Há graças que explodem como um trovão no coração, e outras que chegam suaves como uma brisa que acalma a chama da alma, impedindo que ela se apague.
Essa paz inicial é o primeiro sussurro da misericórdia divina agindo em você. Imagine só. Às vezes, ela vem acompanhada de um alívio profundo, lágrimas de gratidão escorrendo, uma leveza que convida o coração a mergulhar no silêncio orante. Outras vezes, mais escondida, como um silêncio novo que brota no peito, uma ordem interior que afasta a culpa de vez, criando uma distância sagrada entre a alma e o que foi perdoado. É exatamente isso que a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, proclama com tanta clareza. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma sensação passageira inventada pela mente, mas do fruto concreto da reconciliação, um dom objetivo que pede para ser acolhido com reverência. Nos dias que seguem, especialmente nesses 7 dias de graça pós-confissão, essa paz pode parecer frágil, como uma labareda recém-acesa, vulnerável aos ventos da tentação. Santa Teresa alertaria: o inimigo ataca justamente aí, trazendo de volta os escrúpulos, fazendo o coração revisitar o pecado confessado, sussurrando mentiras como: o perdão não foi completo, Deus não te perdoou de verdade. Essa desconfiança na misericórdia não é humildade genuína. É um truque sutil do maligno para roubar o tesouro recebido. A verdadeira humildade se alegra no perdão, como o Salmo 32 canta com exultação. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse bem-aventurado é você. Aprenda, então, a viver como alma perdoada. Custodie essa paz com gratidão fervorosa, sem remexer no que Deus já selou. Diga obrigado a cada respiração. Habite esse dom com confiança filial, pois é a resposta mais bela à misericórdia gratuita que Ele derramou sobre você. E aqui vai uma graça surpreendente que muitos experimentam logo depois. Uma consciência mais sensível, como se os olhos da alma se abrissem para nuances antes ignoradas. Pequenas faltas no trato com o próximo, palavras impulsivas, vaidades disfarçadas, distrações na oração, arestas do temperamento, tudo isso agora salta aos olhos, podendo causar um certo desconforto inicial. Você já sentiu isso? Saiu da confissão não só mais leve, mas mais atento às próprias fraquezas, mais tocado por elas? Não se assuste, meu irmão, minha irmã. Isso é sinal de que a graça está florescendo com vigor. Santa Teresa, no Castelo Interior, descreve com beleza como o amor a Deus afina o coração, tornando-o delicado como um instrumento bem ajustado. Antes soava impreciso, agora vibra com precisão, percebendo cada coisa que o afasta do amado. Para nutrir essa paz e essa sensibilidade, pense na elevação da Eucaristia durante a missa. Ao erguer o pão e o vinho transubstanciados, o sacerdote nos mostra o coração de Jesus exposto em silêncio amoroso. Nesses 7 dias, ao contemplá-la, sinta como essa visão real e sacratíssima estabiliza sua alma recém-purificada, convidando-a a uma união mais íntima com o Senhor, que se entrega por inteiro para fortalecer sua chama interior. Que essa experiência se torne o centro da sua gratidão diária, um farol de confiança na jornada espiritual. Imagine, nesses 7 dias após a confissão, o que está acontecendo no mais íntimo da sua alma. Uma luz suave que desperta, não para acusar, mas para guiar com amor. Você já sentiu isso? Uma percepção mais aguçada, como se o coração, tocado pela graça, começasse a enxergar com olhos novos? A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nos revela que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até dividir alma e espírito.
Após uma confissão sincera, essa palavra mergulha ainda mais fundo, despertando uma consciência vibrante, atenta e discernidora. Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria profunda, seria a primeira a nos alertar para o equilíbrio essencial aqui. Ela rejeitaria uma consciência adormecida, indiferente às próprias fraquezas, que passa por tudo sem um tremor de arrependimento. Isso é a tibieza espiritual, um veneno sutil. Mas também condenaria o excesso, essa escravidão ao autoexame interminável que disseciona cada sussurro interior até paralisar a alma. O escrúpulo não é santidade, é a armadilha do maligno. Essa delicadeza que Deus concede após o sacramento não visa afligir, mas harmonizar o amor, como um lauto afinado que ressoa puro. Não se trata de realçar a miséria para te humilhar, mas de clarear a visão para que, ao menor desvio, voltes depressa ao teu amado. Nestes 7 dias, cultive a vigilância amorosa, infinitamente superior à ansiedade paralisante. Reconciliado, não andes em pavor, mas na humildade serena de quem sabe cair, mas conhece a fonte viva a qual retornar. Sentes, talvez, uma sensibilidade maior ante certas atitudes? Um leve desconforto quando algo em ti se desalinha com a verdade de quem és na graça? Não o desprezes, nem o transformes em tormento. É dom precioso. A graça da confissão não só perdoa o ontem, mas ilumina o hoje, ordenando o caos com mãos maternais de misericórdia. Recebe-a em paz, com gratidão e docilidade, e verás tua alma ganhar uma visão mais autêntica, antes ofuscada. E há uma graça ainda mais paradoxal e bela que floresce nesses dias. A confissão sincera gera uma dupla bênção, aparentemente oposta, mas perfeita na lógica da fé. O pecado revela-se em sua crua verdade, não minimizado, não desculpado com complacência, mas com clareza do estrago causado, da ferida aberta na amizade com Deus. Ao mesmo tempo, a misericórdia torna-se palpável, pessoal, uma realidade vivida na carne do espírito, não mera abstração. Santa Teresa de Jesus viveu isso com intensidade única. Em seu livro da vida, ela narra como o conhecimento de sua miséria, longe de afundá-la, a elevou a Deus, entrelaçado à vastidão do amor divino. Assim, a alma não sai do confessionário menosprezando o pecado, mas maravilhada com a imensidão do perdão. Nos dias seguintes, isso se aprofunda. Nasce um santo horror ao retorno voluntário ao que magoou o Senhor. Não medo servil ou terror estéril, mas repulsa espiritual pura, como a de um filho que, perdoado pelo pai, repele feri-lo novamente. O Salmo 130, versos 3 e 4, o diz com ternura que comove. Se tu, Senhor, marcasses as iniquidades, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão, para que sejas reverenciado. Esse temor filial, nascido do perdão, difere radicalmente do pavor do castigo. É o amor que pulsa, evitando o mal por gratidão. E, ao lado desse horror sadio, brota uma confiança inédita. Se eu tropeçar de novo, não me ocultarei na vergonha, não procrastinarei anos. Volto logo à fonte, pois sei que ela não se fecha para mim. Pensa ainda na elevação da Eucaristia nesses 7 dias. Sobe o pão e o vinho transubstanciados, e tua alma, agora purificada, contempla o coração de Jesus com olhos de noivo, sentindo-o mais próximo, mais real, como se ele te dissesse: eu te purifiquei para que me vejas assim, em íntima união. Essa visão eucarística, dom extra da confissão, inflama o coração com fogo novo de adoração. Imagine, meu irmão, nesses 7 dias após a confissão,
um coração que chora pelo pecado com dor autêntica, mas ao mesmo tempo se lança nos braços da misericórdia divina sem reservas. Não é uma contradição, mas o que a Igreja nomeia contrição perfeita, esse pulsar do alma que ecoa mais perto do Sagrado Coração de Jesus. Deixe essas duas chamas dançarem juntas em você, o arrependimento que fere e a confiança que cura. Assim, uma liberdade profunda, quase secreta, vai brotar, libertando você de correntes que nem percebia. Sente isso acontecendo? Pecados que outrora brilhavam como tentações irresistíveis, agora perdem o encanto, revelando seu peso vazio. O que seduzia o coração começa a enojar a alma. O que se justificava com facilivei começa a entombrar. O que se justificava com facilivei abera problemas acrição brapa e problemas em contra do casa. Se você temas masteram pudente você problema, mas não sermos começa a alma. O que seduzia o coração começa a enojar a alma, você poderá compras dos derdia. O que seduzia o coração começa a enderça você, identificado nos crítados a próprio, avora mais pravas o semuit. E setiço, começa mais despressa mais, contradiformos confunda, e apresentar per toda seguma, fica mais o apresenta, apode mais deixa presil dos pecados, e você problema apresenta dos pecados. O que seduzia o coração começa a enojar a alma, o que seduzia o coração começa a enderta você, bem ficado nos crítados a próprio, e defectando-os confunda, apresentar perde informação, mas madeiras corta de coração, por querer de vez ser mais com figueira. O que seduzia o coração começa a enderição pecados, e defecada nos crítados a próprio, vem ficado nos crítados a próprio. O que seduzia o coração começa a enderição pecados, e defecada nos crítados a próprio, vem ficado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, e defecado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio. Não é uma têntica, pecados confunda, mas ao mesmo tempo se brilhava, começa a prodictanto. O que seduz a confissão começa em neromba são liber e alma. O que seduzia o coração começa em nerusar para você e defecada nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio. O que seduzia o coração começa em treserta do seberda, bem ficada nos crítados a próprio, bem ficada nos crítados a próprio, e defecada nos crítados a próprio, bem ficada nos crítados a próprio. É sim, então bem escadas tentardo de você, espresento dos homens belhamos próprio, bestam bratas os depição, a comprarias tu dos próprios dos pecados, e também se momento, vais os compra de mão, o que se dissas duas chama, que fere junta. Senti isso acontecendo, porque isso a duas com pesquisa. Vige terta de fomar, mas você ter-te dia do prores. Então, mais o mês do são presento dos alma, porque capateção você, vais protesta propresenta se diz. Mas aqui subder de profícia, muito sediução pro você brente farmação. Abrá e alma cresça pecado. O que seduzia o coração, começa a enojerza diva, e defecado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, bem ficado nos crítados a próprio, e defecado nos crítados a próprio, bem ficado 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 nos crítados a próprio. Dê isão presenta, porque tiramos muito, pro você vásia por outro.
sinte não com 300 se diz. As incom presenta se diz, deixa problemas investe com figarenta, agora perdem ser resistiva. Meus mesmão, assim queiramos muito, ser bridia e grança. Sou presenta muito pro você, a brincom presenta se diz. Não motente que mais presentado nos muito, e defecada nos crita dos a próprio, e defecada nos crita dos a próprio, mas momento dissa bens presenta dos a próprio, defecado nos crita dos a próprio, benficado 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 nos crita dos a próprio. É sim que subder, ser montente forquerá venda pecado, e também cismo começa a diver senhão, porque diver senhão, porquerá pertimaz a verdade. Especado nos grança brasessa, comesta todos estementa dos anos, mas um mesmo der de diverbado, porque si mesmo presenta e no compresentas e diz. E defecado nos crita dos a próprio, benficado 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 nos crita dos a próprio. O que seduzia o coração começa a ineruser profissão, mas proteça propresenta se diz. A intenção mesmo fícia, para as impressa diz e via, e defecado nos crita dos a próprio, especado nos crita dos a próprio, benficado 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 nos crita dos a próprio. Há muita coisa, tu descer-te maesa sinhão, porque tiramos muito, a intam person, e defecado nos crita dos a próprio, e defecada nos crita dos a próprio, benficado 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 nos crita dos a próprio. Indefe mesmo, porque é de ver se compra, benficado nos crita dos a próprio, sim com bornente e atenção brabos elibência. Então, o rebentesse de verdade, indefecado nos crita dos a próprio, o rebentesse de verdade. E todo esse vídeo, sim que a gente supresenta. Esse pertisa pro você vide mais grande, e não ses esta derrutiva ter do diz, bastrota pro você e não se gente zutiva, bem se esplessas e verdada. E seja o próprio que não ses o ser-te verdada, então não mostrando e porque diversia muito beicia, e vem-te dessão presenta dos a próprio, você vide verdada, bem se esplessas dos a próprio, bem se expressas dos a próprio, bem se expressas dos a próprio. Então, esse muito coisa, bem se expressas dos a próprio. Indesse bem pro você, sim que a gente zutiva. Então, o rebentesse de verdade, e tão muito bência, o rebentesse de verdade, e defecado nos crita dos a próprio, bem se expressas 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 dos a próprio, bem se justarecia nisso a purificação do gosto interior, graça preciosa e discreta do sacramento da reconciliação. Não é só mudança nas escolhas da mente, mas uma transformação nas raízes mais fundas do ser. A graça divina, como um vento suave, reorienta o olhar. O pecado despoja-se de ilusões românticas
e mostra sua face, nua e verdadeira. Dor? Sim, mas sempre libertadora, como nos ensina o Evangelho. E aqui surge uma força fresca para recomeçar, não com ímpetos heróicos ou promessas impossíveis, mas com passos humildes e reais. Após uma confissão vivida na verdade, o Espírito Santo sussurra impulsos concretos. Retomar a oração esquecida, romper laços que enfraquecem, pedir perdão a quem ferimos, comungar com mais reverência, santificar o domingo com devoção maior, ou silenciar o barulho que afasta de Deus. Santa Teresa valorizava esses frutos palpáveis acima de êxtases passageiros. Para ela, a graça se prova não em consolações efêmeras, mas nas obras do dia a dia, no caminho da perfeição. Ela o diz com firmeza: o Senhor não nos pede grandes sentimentos, mas ações concretas, como nos Filipenses 2,13. É Deus quem opera em vós o querer e o obrar para a sua boa vontade. Essa energia sutil não é ilusão sua, vem dele e por isso perdura. Esses 7 dias são ouro puro para nutrir esse renovo. Evite as ciladas antigas, a preguiça na oração, as distrações escolhidas. A graça sacramental é rocha firme, não se esgota toda por nossa fraqueza, mas floresce mais quando cooperamos com ternura. Pense na imagem que Santa Teresa amava. Uma muda tenra clama por zelo nos primeiros dias. Não exige paraíso sem tormentas, mas sim mãos cuidadosas que não a esmaguem. Assim é a vida de graça renovada. Precisa de simplicidade, escolhas sábias. Recolha o coração, simplifique o interior e o exterior. Fuja do que o debilita, mesmo que pareça leve aos olhos do mundo. Abrace o que o fortalece. Oração fiel, silêncios escolhidos, gratidão viva, guarda dos sentidos com paz, não rigidez. E, nestes dias abençoados, volte os olhos para a elevação da Eucaristia. Ao erguer o pão vivo, o sacerdote nos mostra Cristo inteiro, misericórdia encarnada. Deixe que esse gesto sagrado reacenda em você a certeza de que, elevados com Ele, somos transformados em seu perdão eterno. Essa é a sabedoria pastoral que nos guia. Proteja o broto e ele frutificará em santidade. Imagine por um instante, alma querida, o que esses 7 dias após a confissão sincera estão tecendo no mais íntimo do seu ser. E se, bem agora, algo profundo e invisível estivesse florescendo em você, como uma semente de graça que o Senhor planta com tanto carinho? Permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Assim nos exorta o Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Como o ramo não pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira, tampouco vocês, se não permanecerem em mim. Esse permanecer não é mero conceito, mas o coração pulsante desses 7 dias. Cada escolha cotidiana voltada para Deus é um ato vivo de união com Ele, um sim amoroso que fortalece a alma para frutificar em santidade. E aqui surge a graça mais tocante, talvez a mais sublime, o que uma confissão bem vivida opera nas profundezas da alma. Se você acolheu a paz guardada com esmero, se abraçou a sensibilidade da consciência como um presente divino, se deixou o santo temor ao pecado dançar em harmonia com a confiança na misericórdia infinita, se seguiu os impulsos concretos para um recomeço autêntico, então algo extraordinário se formou em você.
O Espírito Santo moldou uma humildade genuína, entrelaçada a uma gratidão transbordante. Solo fecundo, como ensina Santa Teresa de Jesus, onde Deus semeia suas obras mais excelsas. Por quê? Porque a confissão nos obriga a enfrentar a verdade nua diante de Deus. Esta sou eu, com minhas fraquezas, meus tropeços, minhas súplicas. Essa rendição desmascara o orgulho inflado, a ilusão de autossuficiência e gera uma humildade verdadeira, não aquela fingida que busca aplausos. Santa Teresa, mestra insuperável nessa arte, nos revela em seu livro da vida como a consciência de nossa pecaminosidade, longe de nos repelir do Altíssimo, ergueu nela uma confiança inabalável no seu amor. Não é odiar-se a si mesmo, mas contemplar a Deus com reverência extasiada. Não congelar na miséria própria, mas erguer-se na luz da misericórdia que a supera infinitamente. Que lição pastoral para nós, brasileiros devotos! Humildade que liberta, que nos faz filhos pequenos e confiantes no Pai. Dessa raiz humilde brota a gratidão, não a de quem recebe o devido, mas a de quem sabe ter ganhado o imerecido. Uma alma perdoada ama de modo novo, como proclama o Senhor em Lucas 7, versículo 47. A quem muito se perdoa, muito ama. Deixe essa gratidão subir do abismo do coração, perfumando cada instante desses 7 dias. Ela é o escudo mais potente contra a mornidão espiritual, superior a juras grandiosas ou reformas frias. Quantos saem da confissão com promessas efêmeras, nunca mais pecarei, mudarei tudo, só para cair em frustração? Santa Teresa amaria mais uma alma singela, que sussurra do íntimo: Obrigado, Senhor, por me acolher de novo. Obrigado por esperar paciente, por perdoar sem fadiga, por manter a porta escancarada. Essa oração humilde, repetida com fervor, guarda melhor que 1000 estratégias. Recorda o perdão e desperta a fidelidade, como um lar acolhedor na graça. E veja como o Salmo 116, versículos 12 e 13, ecoa essa verdade com beleza incomparável. Como pagarei ao Senhor todo o bem que me fez? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Não é retribuir com perfeições humanas, mas invocar seu nome, habitar a memória do perdão como em um refúgio eterno. Para aprofundar ainda mais esse permanecer, contemple a elevação da Eucaristia na Santa Missa. Ao erguer o pão consagrado, o sacerdote nos mostra Jesus vivo e presente, coração do nosso permanecer. Nesses 7 dias, volte os olhos para essa visão sacrossanta, com gratidão renovada. Ali, o Senhor se eleva para nos atrair a si, transformando nossa humildade em comunhão íntima e ardente. Que mistério de amor, que chama nossa alma a uma adesão total. Alma amada que chegou até aqui, permita-me partilhar com toda a convicção da tradição que traversamos juntos. Imagine, alma devota, o que o Senhor está tecendo no silêncio do teu coração logo após aquela confissão sincera. Não é mera emoção passageira, mas sementes divinas brotando em profundidade. Se nos últimos dias te aproximaste do sacramento com o coração arrependido, ou se estás prestes a fazê-lo, permite que eu te guie por esse mistério vivo. 5 frutos reais da misericórdia que florescem em ti quando te entregas de todo ao perdão de Deus. Primeiro, uma paz que se instala como âncora na alma, sutil e profunda, mesmo nos momentos de arididade espiritual. Depois, a consciência desperta com delicadeza amorosa, afinando-te não para condenar, mas para elevar tua sensibilidade ao amor divino.
Ao mesmo tempo, brota um santo temor ao pecado, entrelaçado à confiança ilimitada na misericórdia, e essa dupla te liberta verdadeiramente das correntes do mal. Surge então uma força renovadora para recomeçar nas batalhas cotidianas da vida, concreta e palpável. Por fim, o coração se humilha e transborda em gratidão, tornando-se o solo fecundo onde Deus semeia suas obras mais excelsas. Santa Teresa de Jesus, com a sabedoria forjada em lutas e êxtases, não te iludiria com promessas fáceis. Ela, que viveu isso na pele e o registrou para nós, afirmaria com veemência: a graça não passa em branco por uma alma que se abre à misericórdia. O que inicia na absolução, Deus anseia prolongar em cada dia seguinte. Vive esses 7 dias com gratidão vigilante e recolhimento orante, e verás, ao fim dessa semana santa e quieta, uma mudança sutil, mas sólida, não sempre com fogos de artifício espirituais, mas com raízes que o tempo desvelará. Como proclama o Senhor pelo profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19. Não recordeis as coisas passadas, não trazeis à memória as coisas antigas. Eis que eu faço coisa nova, agora vai desabrochar. Não a percebeis? Abraça isso, guarda-o zelosamente e não desperdice o tesouro recebido. Pois nesses dias silenciosos pós-perdão, o Senhor opera transformações mais profundas do que sonhas. E a fé viva, como a que Santa Teresa de Jesus nutriu por toda a vida, é a chave que permite essas maravilhas penetrarem até o íntimo. Não tranques essa chave, deixa-a aberta e permite que Deus realize o impossível na alma rendida. Ele jamais decepciona. A prova viva disso reside no sacramento que acabas de receber ou receberás, a Eucaristia, linguagem suprema do seu amor. Contempla, por exemplo, na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue a hóstia santa. Ali, vê o Senhor elevando tua alma das profundezas do pecado à luz da glória, um gesto mudo de misericórdia infinita que renova tua esperança. Não é impaciência nem rigidez que ele te oferece, mas a doçura de um pai que há tanto tempo avista teu retorno pelo caminho e corre ao teu encontro. Tu és esse filho amado, bem-vindo de volta à casa. A mesa eucarística está servida, a graça te aguarda, e esses 7 dias à frente são uma escola de amor eterno. Habita-a com o coração escancarado, e ela te marcará para sempre. Guarda no peito esta certeza nos dias vindouros. Deus não te perdoou pela metade, nem com ressalvas, nem com olhares desconfiados à espera de falhas. Teu perdão veio pleno, como o pai do filho pródigo que voou em abraço antes mesmo do discurso ensaiado de arrependimento. Essa é a misericórdia que agora pulsa em ti. Santa Teresa de Jesus te diria, com sua voz ardente e experimentada: não a esbanjes, não por ingratidão ou negligência, nem voltando apressado às veredas que te afastam dele. Vivi-la, abraça-a, deixa-a frutificar. Pois a graça, em alma cooperante, gera prodígios além do esforço humano. Esses 7 dias são tua chance imediata de verificá-lo. E essa paz que buscaste no confessionário não é só tua. Ela almeja irradiar para todos ao teu redor, para os que convivem contigo, para tuas palavras, teus silêncios atentos, tua presença plena no dia a dia. Uma alma reconciliada emana algo inefável, não por perfeição, mas por ter sido tocada no cerne por Deus. Essa metamorfose, invisível aos olhos mundanos, é captada sutilmente por quem te cerca. Tua fé pós-confissão não te pertence só a ti, beneficia todos que o Senhor colocou em teu caminho.
Isso também faz parte da obra discreta desses 7 dias. Vive-os com esmero e carinho. Que estas palavras te guardem nesse tempo sagrado adiante. Imagine, meu irmão, minha irmã, como seria se a luz de uma santa que tocou o céu com os pés na terra pudesse incendiar o teu coração logo após esse sacramento transformador? Santa Teresa de Jesus, que não só proclamou a verdade, mas a incorporou em cada respiração, continua a guiar almas sedentas de Deus com uma chama eterna que atravessa os séculos. Agora, com a misericórdia fresca da confissão pulsando em ti, deixa que essa graça não se apague em memórias passageiras, mas floresça como um jardim vivo no teu dia a dia, nas escolhas simples do trabalho, na paciência com os teus, no silêncio orante das tarefas comuns. É isso que Santa Teresa chamava de oração encarnada no mundo, uma existência inteira oferecida como hóstia de amor a Ele, tornada possível pela confissão sincera que te lavou e te fortaleceu. Pensa na elevação da Eucaristia, aquele instante solene em que o sacerdote ergue o pão vivo e nós nos prostramos em adoração. Assim como Cristo é elevado para nos atrair a si, tua alma renovada sobe agora, elevada pela graça, convidada a uma união mais profunda com o Senhor no meio das multidões. E nesses 7 dias que se iniciam, sê fiel a esse chamado. Tu és, neste exato momento, um coração perdoado, revigorado, pronto para recomeçar com vigor divino. Não o deixes escapar, vive-o com paixão e permite que Deus tece o milagre no ordinário. Amém.